22 de março, 2 da tarde, está na hora de mais um programa Consultório. Seja muito bem-vindo. A gestão da diabetes e das suas complicações implicam um acompanhamento clínico personalizado e também uma abordagem multidisciplinar. Hoje vamos precisamente falar desta doença crónica, das complicações que pode originar nos diferentes órgãos e também como uma alteração do estilo de vida pode ajudar a controlar a doença. Vai estar connosco a doutora Rosa Príncipe, médica endocrinologista, que depois, como é habitual, estará disponível para ouvir todas as suas dúvidas relacionadas com diabetes ou também a especialidade endocrinologia. E da diabetes passamos para o zumbido, algo também muito prevalente na população. A abordagem de hoje vai ser feita através da fisioterapia e vamos perceber como esta especialidade pode ajudar a controlar o zumbido, já que esta é uma das sequelas da Covid-19. Esclareça também as suas dúvidas, as suas questões sobre zumbido ou fisioterapia. E para isso deve marcar o número de telefone 22-508-3297 para se inscrever. Já sabe que tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, para onde pode enviar por escrito a sua questão, o seu caso, o seu testemunho e ouvir aqui a opinião dos nossos médicos convidados. Está no ar o consultório. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do consultório. Hoje, quarta-feira, vai poder participar para esclarecer aqui em direto as suas questões relacionadas com fisioterapia no último bloco do consultório. Para já pode se inscrever para aqui colocar a sua questão relacionada com diabetes ou também endocrinologia. E pode fazê-lo de duas formas, através do número de telefone 22-508-3297 ou também do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos precisamente falar da diabetes. Está connosco a doutora Rosa Príncipe, médica endocrinologista, a quem agradeço a presença. Muito obrigada. Muito obrigada por juntar-se a nós no consultório e depois ajudar os nossos telespectadores. E começávamos aqui com uma notícia pouco animadora. Portugal é um dos países da Europa com mais pessoas com diabetes tipo 2. Estamos a apostar pouco na prevenção, ainda não aprendemos a lição. O que é que está a acontecer? É uma excelente questão. O que está a acontecer é que Portugal está com números muito elevados de fatores de risco para a diabetes, nomeadamente de obesidade, onde Claro. também somos campeões, infelizmente, e, portanto, são fatores de risco, e a obesidade, quando falamos de diabetes tipo 2, é um fator de risco dos mais significativos. 80% a 90% das pessoas com diabetes tipo 2 têm excesso de peso ou obesidade. E, portanto, se não tratarmos de uma forma séria, se não tentarmos prevenir as questões do excesso de peso, também vai ser muito complicado tratar esses números que temos de diabetes tipo 2. Leva-me também a questionar sobre a obesidade infantil e o excesso de peso infantil. Portanto, as crianças com peso a mais de agora do presente são muitas vezes os adultos com diabetes tipo 2 no futuro, não é? Sim, os estudos... Ou até diagnósticos cada vez mais cedo. precoces, é verdade. Os estudos o que nos mostram é que quando o excesso de peso ou a obesidade não é tratada na infância, Claro. que é cada vez mais difícil para essa pessoa resolver esse seu problema de saúde ao longo da sua vida. Portanto, por um lado, nós sabemos, e sobretudo aqui na nossa região, que há um grande número de crianças com excesso de peso, até relativamente a outras zonas do nosso país, e também sabemos que Portugal tem um grande excesso de peso infantil em comparação com outros países. E se não tratarmos essas crianças enquanto são crianças, vai ser mais difícil tratá-las na adolescência e ainda mais difícil tratá-las na idade adulta. E a obesidade acarreta depois muitas doenças muito graves, nomeadamente a diabetes, a hipertensão, o colesterol, doenças osteoarticulares, não é? Porque tanto excesso de peso nos joelhos ou na anca ou até na coluna, claro que provoca lesões, provoca dor, há uma redução clara da qualidade de vida das pessoas que têm excesso de peso ou obesidade. Já não falo em questões de saúde mental, porque a autoestima vê-se muito diminuída, Claro. porque essas pessoas são vítimas de muita discriminação na sua vida, no seu trabalho, são muito culpabilizadas.
por essa sua doença, não é? Mas que medidas mais eficazes é que nós podíamos adotar? Todos nós, não é? Aqui temos nós todos responsabilidade. Sem dúvida. Do ponto de vista individual, o que podemos fazer é uma alimentação mais correta, uma alimentação mais saudável, de uma forma personalizada. Isso temos profissionais, temos nutricionistas que nos podem ajudar. Ter uma vida mais ativa, que é um dos grandes problemas de Portugal. Somos um país profundamente sedentário. Claro que depois aí também põe outras questões muito importantes, por exemplo, a nível da planificação das cidades. As nossas cidades estão preparadas para irmos a pé ou para irmos de bicicleta para o trabalho? Estão preparadas para usarmos mais os transportes públicos? Claro. Não é só uma questão de praticar exercício físico e ir ao ginásio, não é? É mesmo de atividade. Isso também é muito importante. Tocar as escadas pelo elevador, por exemplo, ir de bicicleta para o trabalho. São pequenos gestos que todos podemos fazer. Nós subimos 2 andares de elevador, por exemplo, e às vezes é tão simples. Há muitos estudos que mostram que subir 4, 5 andares por dia já ajuda nesses fatores de risco cardiovasculares. Portanto, a obesidade tem que ser endereçada de uma forma individual, como dizia, portanto, cada um de nós tentar comer melhor, tentar ter uma vida menos sedentária, mas também tem que ser vista como uma doença que é, portanto, não vai ajudar a culpabilizar as pessoas que a têm. Claro. Temos que compreender que tem este componente individual, mas tem um componente hormonal muito significativo. E, portanto, que essas pessoas também precisam de ser ajudadas do ponto de vista médico para combaterem esse excesso de peso ou essa obesidade. E depois também tem um componente muito social e de bem-estar e de saúde mental. E, acima de tudo, autoestima. E estamos a falar para uma grande percentagem da população. Se calhar aqui convém diferenciar também a diabetes tipo 1 da diabetes tipo 2, não é? Para as pessoas conseguirem perceber as diferenças. Sem dúvida. A obesidade e outros fatores de risco cardiovasculares associam-se principalmente à diabetes tipo 2, que é a diabetes que existe mais na idade adulta. A diabetes tipo 1 tem outra gênese que não são estes fatores de risco cardiovasculares, são muitos outros fatores, nomeadamente pode ser uma doença autoimune e, portanto, nada tem a ver com estas questões que estamos a falar, não é? De excesso de peso, de obesidade. O que muitas vezes as próprias pessoas que têm essas doenças nos chegam à consulta a dizer isso, mas eu sempre tive uma vida saudável e sempre fiz uma alimentação correta e, no entanto, tenho uma diabetes tipo 1, porque realmente não tem nada a ver. Claro. E a diabetes tipo 1, isso também é muito importante ter presente, é uma doença que pode aparecer como qualquer outra doença autoimune, em qualquer altura da nossa vida, porque também há muitas vezes a ideia de que os adultos têm diabetes tipo 2 e as crianças diabetes... Exatamente, são diagnosticadas logo à idade pediátrica, mas não. Não, os estudos o que mostram é que a incidência, isto é, o número de novos casos de diabetes tipo 1 é igual em todas as décadas da vida. Portanto, o número de crianças diagnosticadas entre, imagine, os 5 e os 15 anos é o mesmo número de pessoas que são diagnosticadas entre os 65 e os 75. Exatamente igual no que se refere à diabetes tipo 1. O que é que sucede? Em quase 100% da diabetes na infância é tipo 1 e, portanto, assume-se que é uma diabetes tipo 1 e na idade mais adulta, como 90% dos casos de diabetes são tipo 2, assume-se que tudo é diabetes tipo 2 e muitas vezes não é, é diabetes tipo 1. Isso atrasa também algumas vezes o tratamento correto que aquelas pessoas precisam e de outras estratégias para as tratar bem. E há também mais jovens a serem diagnosticados com diabetes tipo 2, que antes associávamos muito aos nossos pais, aos nossos avós, não é? Por causa do estilo de vida mais sedentário, aqui uma alimentação menos saudável e a própria idade pode ser um fator de risco. Mas é inevitável. E uma vez que esse estilo de vida pode começar logo na fase muito inicial, há jovens também a serem diagnosticados ou já aqui com alguma preocupação, alguma alteração? Sem dúvida. Cada dia temos diagnóstico de diabetes tipo 2 em pessoas mais jovens. Em Portugal ainda não há um número significativo de crianças com diabetes tipo 2, mas se for ler as estatísticas noutros países, já há
crianças com diabetes tipo 2, porque a obesidade já atingiu níveis que em Portugal, apesar de termos estatísticas preocupantes, ainda não chegamos a esse nível. Claro. E, para além da obesidade e do excesso de peso, quais são as outras características daquele perfil típico da pessoa que é agora diagnosticada com diabetes tipo 2? Normalmente descobre nas consultas e nas análises de rotina ou tem outros sinais e sintomas associados? Então, o diagnóstico de diabetes tipo 2, naturalmente que quem tem um seguimento médico pelo seu médico de família ou pelo seu médico assistente de forma regular, muitas vezes é um estudo. A diabetes é um diagnóstico bioquímico, vê-se nas análises. Portanto, muitas vezes é aí que se detecta. Mas temos todos que estar atentos que a diabetes causa alguns sintomas, muita sede, urinar muito, muito apetite e mesmo comendo muito, perdendo peso. Então, se a pessoa sentir isso, deve ir ao seu médico, porque pode ser o diagnóstico de diabetes. Portanto, a diabetes pode ser assintomática, a pessoa pode não sentir nada no início da doença, e isso é um problema. Porquê que é um problema? Porque nós dizemos, olha, precisa de tomar medicação, precisa de comer melhor, de caminhar um bocadinho mais, e a pessoa diz, mas eu sinto-me ótima. Porque é que me está a dizer que eu tenho que me tratar se eu me sinto bem? Portanto, em fases iniciais da diabetes tipo 2, a pessoa pode ser totalmente assintomática. Depois, quando já há uma carência maior de insulina, ou em fases mais avançadas da doença, então aí, se a pessoa não se tratar, pode haver sintomatologia, que é esta que lhe referia. E qual é o tratamento? Por onde é que se começa numa pessoa diagnosticada com diabetes tipo 2? O tratamento da diabetes tipo 2 assenta em vários pilares. Um pilar é o estilo de vida, que já falámos aqui, que é fundamental. O segundo pilar, que é também fundamental, que seja iniciado o mais precocemente possível, é o tratamento farmacológico. Temos vários fármacos no mercado, temos que ver as características dessa pessoa e escolher o melhor fármaco para ela. Regra geral, ao longo do tempo, vai sendo necessário adicionar outros fármacos. É uma doença crónica, em princípio, é uma doença progressiva e, portanto, vai sempre sendo necessário outros fármacos até à insulina, que, regra geral, é o fármaco que não costumamos meter em primeira linha, a não ser que a pessoa esteja muito sintomática, mas vale tudo. O importante é a pessoa estar bem. E depois o terceiro pilar do tratamento é o apoio emocional a essa pessoa, porque é uma carga grande, não é? Todos sabemos que a diabetes se associa a uma menor esperança de vida, se não for bem tratada. Eu acho que a maior parte das pessoas está alerta que é a maior causa de cegueira do mundo ocidental, que é a maior causa de insuficiência renal terminal. Isto significa que a maior parte das pessoas que estão a fazer diálise foi porque tiveram uma diabetes mal controlada. Daí também a importância da equipa multidisciplinar, não é? Muito importante nesta doença, mas isto para lhe dizer que é uma doença que tem uma carga emocional muito grande, não é? Claro, sem dúvida. E depois precisa de trazer o aparelho para vigiar a sua glicemia e precisa, se for viajar, de levar os seus fármacos. E, portanto, tem uma carga emocional grande que não pode ser, que tem que ser privilegiada, sobretudo nas primeiras consultas. Claro, acima de tudo a pessoa também tem que conhecer bem a doença e adaptar-se àquele novo estilo de vida, não é? Para além dos hábitos saudáveis, adaptar-se também ao tratamento da doença, aos cuidados. E, Sra. Doutora, convém aqui também explicar, pessoas que vão tomar então medicação para controlar a diabetes tipo 2, se entretanto fazem as análises e os valores até já estão dentro daquilo que é considerado o normal, saudável, não devem parar a medicação, não é? Porque essa muitas vezes é uma dúvida que nós recebemos aqui no programa. Então, como eu lhe dizia há pouco, esta doença, salvo algumas exceções que existem, é uma doença crónica para sempre. Significa para o resto da vida. Exatamente, significa que é para sempre. Portanto, precisa de ser tratada, do ponto de vista farmacológico, sempre. O importante, muitas vezes, mas eu não queria tomar mais um fármaco. Aqui a relevância não é o tomar mais um fármaco. A pessoa deve focar-se eu tenho que andar bem, tenho que cumprir os objetivos que as sociedades internacionais preconizam para nunca desenvolver uma doença nos meus olhos, para nunca desenvolver uma doença nos meus rins, para nunca perder uma perna.
ou pelo menos para minimizar o risco dessas complicações. Portanto, respondendo à sua pergunta, salvo raras exceções que existem, a medicação é para sempre. E para além de tomar a medicação, não pode também descuidar-se do resto que diz respeito ao estilo de vida, alimentação, praticar exercício físico, não é? Não é por agora ter a medicação que se vai claro que não. Foi descurar o resto. Exatamente, foi o que falávamos ao início. Isto são 3 pilares no tratamento e que são indissociáveis uns dos outros. Agora, também é preciso dizer que aquilo que pedimos do ponto de vista de estilo de vida a uma pessoa com diabetes é exatamente aquilo que pedimos a si ou a mim, se queremos ter uma vida saudável. Claro que sim. Não é? Portanto, o que se pede é uma vida equilibrada. Mas eu agora não posso ir jantar fora com os meus amigos. Claro que pode, não pode ser todos os dias, mas a si também não pode e a mim também não pode, ou pelo menos não deve. Portanto, é exatamente o mesmo que pedimos, tenha uma vida, do ponto de vista de hábitos, o mais saudável possível. E se houver esse cuidado, uma pessoa com diabetes tipo 2 e tipo 1 também já consegue ter qualidade de vida, porque a medicação também, o tratamento também evoluiu de forma a que a pessoa consiga ter um estilo de vida normal, não é? Fazer as suas rotinas normais. Isso sim, claro, fazer as suas rotinas. Agora, claro que tem o peso que também já falávamos, não é? Mas está cada vez mais simplificado. Repare, até aos anos 80 media-se a glicose na urina. Depois começou-se a picar o dedo. Agora já temos... dispositivos, não é? Tal e qual. Dispositivos que permitem que não se pique tanto o dedo, não é? Temos dispositivos de administração de insulina, se quiser, para a diabetes tipo 2, as chamadas canetas inteligentes, que são canetas que já, em vez da pessoa ter que fazer o típico registro manual para depois mostrar ao médico e podermos discutir qual é o melhor tratamento ou se é preciso algum ajuste, são canetas que passam automaticamente para aplicações toda a insulina que a pessoa fez. Isso facilita muito nessa gestão. Para as pessoas com diabetes tipo 1, as bombas de insulina também são muito relevantes do ponto de vista de controlo e de qualidade de vida. Porque imagine, uma pessoa com diabetes tipo 1 tem que administrar insulina, significa isto, tem que dar uma injeção sempre que come. Claro. Se comer 5 vezes por dia, são 5, 6 injeções. Uma bomba de insulina veio facilitar isso, só tem que mudar a cânula, aquilo que mete a insulina, de 3 em 3 dias. E já estão para sair cânulas com uma maior duração. Agora até temos bombas que já ajustam automaticamente a basal. Portanto, a tecnologia está a melhorar claramente a qualidade de vida das pessoas que têm diabetes. Isso sim. Vamos só deixar estes últimos minutos para uma questão recente, precisamente porque estamos a falar do tratamento. Sra. Doutora, sobre a disponibilidade de fármacos para a diabetes e a obesidade, vimos algumas notícias recentes sobre esta falta de medicação para quem tem diabetes. Perguntava-lhe se de facto isto é um problema, estamos no caminho para resolver este problema e se as pessoas com diabetes estão sem a medicação necessária para ter essa tal qualidade de vida. Já disse tudo. De facto, há uma classe terapêutica para a diabetes que mostrou ter como efeito secundário, se quiser dizer assim, a perda de peso. Claro. Pronto. E um desses fármacos, que é o que se tem falado, que é o semaglutido, está até aprovado pela Agência Europeia do Medicamento para tratamento da obesidade. O que acontece é que em Portugal só temos a apresentação, só temos as doses para a comparticipação para o tratamento da diabetes. Portanto, em Portugal, esses fármacos devem ser usados apenas para o tratamento da diabetes tipo 2. Acontece que, como foi assim que começou a nossa conversa, a obesidade, ao ser uma doença tão relevante e que precisa de respostas, como esses fármacos têm como efeito secundário, se quiser, lateral, a perda de peso, muitas pessoas tomam. Claro que não é o correto, porque não é para essa doença. Porque estava indicada para a diabetes e não para a obesidade, não é? Muito bem. Se me pergunta, isso está em vias de ser resolvido, eu acredito que sim, porque vão chegar mais fármacos para a diabetes tipo 2, mais quantidade desse fármaco para a diabetes tipo 2 e vão chegar também a Portugal as apresentações dessa classe de fármacos para a obesidade. E, portanto, eu acredito que com o tempo este problema se vai resolver ou pelo menos atenuar significativamente. Portanto, poderemos ter aqui um fármaco que vai resolver 2 problemas, 2 doenças muito preocupantes, a diabetes e a obesidade. Eu acho que resolver é uma palavra um bocadinho forte, mas que vai ajudar a tratar. Exatamente, ajudar no controlo
dessas doenças porque são crónicas. Claro que sim. Sra. Doutora, muito obrigada por esta explicação. Vamos agora ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. Portanto, cabe-me dizer qualquer dúvida que tenha relacionada com esta doença, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, também aqui a obesidade ou outra dúvida que possa alargar à especialidade de endocrinologia, aproveite esta oportunidade e não deixe de ligar para o número de telefone 22 508 3297 para participar. Portanto, 22 508 3297 é este número de telefone que deve marcar para se inscrever e depois participar em direto no programa de hoje, quarta-feira. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portucanal.pt. Pode também enviar por escrito a sua pergunta, o seu caso, o seu testemunho, que temos todo o gosto em ler no consultório. Vamos fazer agora um curtíssimo intervalo, estamos de regresso. Aproveite estes minutinhos para participar e inscrever-se, aliás, no programa e depois ter aqui a oportunidade então de esclarecer todas as suas dúvidas. Até já.